Hoje, nossa última aula, né? Desse módulo. Espero que estejam todos bem. Então, vamos lá, está gravando agora. Sobre essa tarefa 07 aí. Alguém quer comentar? Hoje vai ser uma aulinha mais dialogada, tá? Eu vou contar mais com a participação de vocês. É Professor, normal. era pegadinha? Oi? Era pegadinha? Os dois era ruim? Quem está falando? Maria Clara. Oi, Maria Clara. Aliás, um comentário. Você e a Letícia, né? Larissa. Larissa, desculpa. Aham. Ela não está aí? Não, não chegou ainda. Não. Eu desconfiei que vocês andaram estudando meio junto, né? Não, foi literalmente isso. Eu fui na casa dela e a gente fez junto. Então, mas eu só quero reforçar que eu não tenho nada contra isso. Aliás, eu incentivo, né? Uhum. Então, lá no início eu falei, vocês têm que me ajudar a ajudá-los. E se vocês, entre vocês, puderem se ajudar, é ótimo isso. Né? Vocês sabem que é muito limitado esse sistema aqui, a gente tem poucos dias, 1 hora por semana, eu não tenho como dar conta do conteúdo todo e contar com a interação entre vocês, isso aí em vez de repreender, como eu sei que tem colegas que repreendem isso, eu incentivo. Assim, tem que aprender um com o outro. Mas fazer um comentário sobre as respostas de vocês. Sabe por quê que eu imaginei que vocês trabalharam meio juntas? Ah. Porque as respostas foram mais ou menos, o parecer técnico foi no mesmo sentido. Aham. E aí, desculpe, tá, mas eu não pude deixar de rir quando eu li. Não é assim, eu não quero zoar, não. Mas eu achei engraçada a criatividade de vocês. Olha, como os resultados de ambos os projetos são muito próximos, então não dá por um critério ou outro, ou VPL ou TIR, não dá para escolher nenhum e nem outro. Então, para não ficar de mal com o sogro e nem com o chefe, indefere os dois. Pronto. Pronto, é uma solução, eu achei muito criativa. Só que vocês não pensaram no outro lado? Ah. Vocês, além de brigar com o sogro, e aí possivelmente podiam perder o namorado, vocês ainda poderiam ficar de mal com o chefe e perder o emprego? Não pensaram nisso, não? Mas aí não tem favoritismo, entendeu? Não tem favoritismo, É um mas só que parecer ambos... estritamente técnico, sem amigos, negócios à parte. Ok, mas note, se havia o orçamento disponível, em torno de 15 milhões, indeferindo ambos os projetos, os dois iam ficar chateados. Poxa, você tinha orçamento lá e você indeferiu o meu? Não, mas também não, eu não dei ok para o outro. Mas tudo bem, mas aí ambos você vai criar dois inimigos. É. Tem isso. Mas, enfim, né, não estou dizendo que está errado. Aliás, nós vamos discutir essa questão, tá? Aham. Porque eu fiz de propósito. Aliás, eu já tinha até alertado vocês que eu ia sacanear. Eu alertei na semana passada. Eu ia disponibilizar uma tarefa que vocês iam ter que queimar neurônios. Mas era Mas esse estava mesmo. errado. Não, os cálculos. Aliás, eu estou muito satisfeito com isso, pelo menos com o pessoal que está participando. Os cálculos estão certos, corretos. Então, eu já me dou por satisfeito. O pessoal calcula VPL, TIR modificada. Alguns, atenção para alguns que não se atentaram, porque para calcular TIR modificada no Excel, você só vê o resultado. E quando for calcular pela mão, necessariamente você tem que calcular o valor terminal do projeto. E esse valor terminal é que era decisivo. Deixa eu ver se eu me explico melhor.
em calculando o valor terminal, embora ambos os valores terminais dessem muito próximos também, em torno de 16 milhões, ambos, aí entrava a questão temporal. Um projeto atingia os 16 milhões com 2 anos de antecedência, e o valor terminal é aquela riqueza gerada pelo projeto. Ficou claro ou não? Ficou... Entendi. Ah, Era o saquei. meio termo Foi. no processo. A questão, o que ia, o parecer que vocês deveriam dar era escolher o projeto, agora não lembro se é o A, eu acho que é o B, o projeto B, porque a vida útil dele é de 5 anos. Em 5 anos, a empresa, daquele investimento inicial, gera 16 milhões. E o projeto A também geraria 16 milhões e meio, mais ou menos, 500 mil a mais. Bom, mas se você olhar 16 milhões com 2 anos de antecedência, você pode alocar esses 16 milhões para um outro projeto, de repente, mais produtivo. Então, esse deveria ser o critério. A questão de um projeto ter uma vida útil de 7 anos, você ia ter que ficar executando ele por 7 anos para atingir aquele valor terminal, aquela riqueza para o caixa da empresa de 16 milhões, enquanto o outro projeto atingia mais ou menos esse mesmo valor, 16 milhões nos quebradinhos, só que com 2 anos de antecedência. Então, esse seria um critério definitivo. Eu acho que o projeto que seria descartado seria do sogro. É o A. É o A, eu acho que eu defini como sendo do sogro. Mas aí no churrasco de final de semana diz, não, olha, seu projeto é muito bom, quem sabe no ano que vem vai ter mais recursos para investimento, você entra de novo. Agora o dele tinha essa vantagem, ele atingia esse valor, esse objetivo, com 2 anos de antecedência do que o seu. Então, estaria tudo resolvido, tudo apaziguado, o sogro não ia ficar chateado com você, não. Eita. Mas vamos lá, vamos apresentar. Eu não postei as soluções, a resolução ontem, que normalmente na quinta-feira, sexta-feira de manhã eu posto a resolução. Eu não postei ainda porque tem gente que ainda não me mandou. E gente que estava participando. Como eu não quero prejudicar ninguém também, e de repente o pessoal se deu conta de que nas sextas de manhã, 5 horas da manhã, eu coloco a resposta, depois às 10 horas da manhã eu recebo um e-mail com a questão resolvida. Então, depois dessa aula aqui, aí eu vou colocar no SIGA também a resolução. Mas eu vou mostrar ela agora para vocês. Só um pouquinho que eu não abri ainda. Alguém viu o videozinho que eu postei ontem? Sim, a gente viu ontem. Deixa eu achar aqui, resoluções, tarefa... Está aqui. Então, aquilo lá era é uma criticazinha ao modo como a gente aprende matemática. Você viu, Maria Clara, né? A gente aprende aquelas regrinhas. Passa esse valor para o lado de lá, com sinal negativo, mas só que não explicavam para a gente, principalmente quando eu aprendi resolver essas equações, nunca me explicaram por que tinha que passar, quando passasse para o outro lado, ou tinha que inverter o sinal, ou se estivesse multiplicando do lado esquerdo, passa para o lado direito da equação, dividindo. Eu perguntava por quê? Porque é a regra. Poxa, não é porque é a regra, mas de onde que surgiu essa regra? E isso eles não conseguiam me responder. E aí, infelizmente, o aluno, quando é muito crítico, aí às vezes ele apanha, né? O professor não gosta muito que o aluno seja crítico.
Então, esse videozinho foi para colocar a forma como nos deveriam ter ensinado a resolver uma equaçãozinha simples dessa com base na lógica. E aí, sim, depois de ensinar a lógica que está por trás, olha, eu posso cancelar aquele 8 que está do lado esquerdo, mais 8, se eu acrescentar um menos 8 aqui, eu vou anular esse 8, que é uma constante, já que o objetivo era isolar a variável que era x. Só que, como tem uma equação de igualdade, a igualdade tem que ser respeitada. Se eu acrescentei menos 8 do lado esquerdo, necessariamente eu tenho que acrescentar menos 8 do lado direito. E depois, o 2x, o 2, que é uma constante, está multiplicando a variável x, como é que eu elimino ela? Já que o 2 é uma constante, eu divido qualquer número por qualquer número, vai dar 1. E 1 vezes x vai dar x. Só que se eu faço isso do lado esquerdo, obrigatoriamente eu tenho que fazer do lado direito. E aí, pronto, a resposta deu lá, x igual a 4, acho. Mas depois do professor explicar essa lógica, aí ele poderia dizer, olha, mas tem umas regrinhas aqui e tal, você não precisa fazer esse exercício todo, basta você jogar o 8 para o outro lado com o sinal trocado, o 2, quando está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e a resposta vai estar certa. Então, a regrinha para simplificar, eu não condeno ela, acho que é válida, desde que tivessem ensinado a lógica, o raciocínio antes. Então, para simplificar o trabalho, explica uma regrinha. E aí, o que aconteceu ao longo do tempo? Os professores passaram a ensinar só a regrinha. E aí você decora as regrinhas e não usa isso no dia a dia, com o passar do tempo se esqueceu essas regrinhas. Tanto assim que eu aposto com vocês, tem muita gente com dificuldade na matemática básica. Muita gente que está na faculdade, muita gente que passou da faculdade, já é egresso, que tem dificuldades com regrinhas de matemática básica. Tá bom? Mas vamos lá para a nossa questão. Vou compartilhar aqui. Alguém mais quer comentar a solução da tarefa 7? Oi, professor. É normal a taxa excedente da negativa? Essa questão aí, Marcos, daqui a pouco você me lembra se eu me esquecer. Eu vou ter que comentar bem isso aí para deixar bem claro, tá? Porque foram muitas dúvidas a esse respeito. Inclusive, muita gente confundiu. Se a taxa excedente deu negativa, então o projeto é inviável. Não, eu vou ter que esclarecer. Primeiro eu vou compartilhar aqui, tá? A questão, eu deixo na tela a resolução que eu vou colocar para vocês depois da nossa live, essa aula aqui. Eu vou deixar eu vou deixar essa última aula gravada lá no Siga e vou colocar também a resolução da questão 7. Aliás, tem alguns de vocês, na verdade, duas pessoas. Eu não vou dizer nome, lógico. Duas pessoas. Solamente duas pessoas fizeram o que eu insistentemente pedi nos vídeos e nas aulas anteriores. Eu passava as tarefas, aí eu postava a resolução dessa tarefa, e dado que a pessoa que me mandou e conferiu com a resolução e viu que eu estava errado, eu pedia, refaçam de novo, troquem os valores e refaçam e me mandem de novo. Duas pessoas fizeram isso. Infelizmente, uma pessoa que nem precisava, porque praticamente acertou todas as tarefas. Mesmo assim, se deu ao trabalho de refazer todas as tarefas com valores diferentes, aí eu recebi, ia lá e conferia, olha, tá certo. O que vocês acham que eu vou pensar de uma pessoa dessa? Sabe ou não sabe o conteúdo?
Mas, infelizmente, foram só 2 que fizeram. E eu alertei, olha, se você errou a questão que me mandou, refaça o exemplo da calça jeans lá, mude o preço da calça, mude o valor das parcelas, o número de parcelas, etc., e me manda de novo. Mas, infelizmente, agora uma pessoa que fez e acertou tudo, e mesmo assim refez todos, como é que eu vou fazer agora para dar mais do que 10? Me ajudem aí, me deem. Bom, o que pode acontecer é de ele vender nota, e tem nota sobrando, aí ele pode leiloar aí para ver quem dá mais, quem está precisando de nota, aí de repente entra em contato aí. Mas vocês estão vendo aí o exercício 4 na tela? Me ajudem. Sim. O 4 não, o 07. Sim. Então, tem o enunciado lá, e no enunciado diz: você é economista-chefe da empresa, e a empresa recebeu 2 propostas de investimento, dado que ela olhou os balanços dela lá e sobrou em torno de 15 milhões, e ela decidiu pegar esses 15 milhões e expandir na empresa, aumentar o tamanho da empresa ou mesmo diversificar. É uma empresa de um determinado setor e vai diversificar, digamos, uma rede de supermercados, vai abrir uma farmácia, um projeto para abrir uma farmácia, outro projeto para abrir um posto de gasolina. Então, ela abriu um período aí para receber propostas e ela recebeu 2 projetos. Então, tem aí o fluxo de caixa líquido do projeto A, que eu coloquei aí entre parênteses, que é do sogro. Os projetos recebidos têm o nome do autor lá, você identificou, poxa, o sogro mandou aí um projeto. A empresa tem recursos para executar um projeto desse, e o projeto do sogro aí apresentava esse fluxo de caixa líquido ali embaixo, que eu coloquei aqui embaixo, ó. Você desembolsa 10 milhões, a empresa tinha 15 milhões disponível, eu lembro que eu devo ter colocado isso em algum lugar. E as receitas futuras eram as seguintes: 2.500, 1.800, 2.100, por aí vai. E aí tem o fluxo de caixa. Aí eu calculei, ó, no Excel, VPL dessa empresa deu R$ 735, da empresa A. Lembrando, o desembolso 7 anos antes foi de 10 milhões. 7 anos depois, a riqueza excedente gerada por esse projeto é de R$ 735. Ou seja, quase nada. Estatisticamente nem é significante. Pode desprezar esse VPL aí. O que é importante nesse VPL? Deu positivo. Então, VPL igual a 0 ou positivo, o projeto é viável. Não esqueçam nunca disso. Mesmo que o VPL tenha dado próximo de 0, o que é R$ 700 comparado com 10 milhões? Deu próximo de 0. Então, a conclusão, o projeto é viável. Por que é viável? Alguém me ajude aí. Porque ele atinge a TMA. Isso, foi o Marcos? Sim. Ok, Marcos. Eu tirei agora da apresentação ou não? Vocês estão vendo a apresentação ainda? Sim, Tá vendo estamos ainda. vendo. Estamos vendo. Ótimo. Então eu tenho que voltar para lá. Ele atinge. Então, o que significa que o VPL deu 0 ou positivo? Significa que a TMA, que está aqui em cima no enunciado, ó, a TMA da empresa, ou seja, a taxa mínima para a empresa implantar um projeto, é de 9% ao ano. Abaixo de 9% ao ano, ela já descarta o projeto. Então, se o VPL deu positivo, significa que o projeto gerou esses 9% de retorno ao ano.
Ah, mas aquele atira abaixo da TMA e a taxa excedente negativa. E aí? Aí embaralha a cabeça de vocês, eu entendo, mas já vamos esclarecer isso. Vamos por parte. Então, eu também calculei a TIR pelos passos, ou no Excel, ou tanto do lado direito aqui, você dando as entradas na HP para calcular o VPL. Ah, eu esqueci aqui de entrar com uma taxa, né? Ah, eu vou colocar aqui rapidão. E a TMA era de 9%, né? Bom, eu esqueci de colocar aqui na resolução. Eu vou corrigir aqui para quando botar no SIGA. É porque para calcular o valor presente líquido, vocês precisam entrar com a TMA, ou seja, com a taxa, depois de dar todas as entradas dos fluxos, do negativo, que é o desembolso inicial, ó, fluxo de caixa zero, e depois todos os fluxos positivos, aí você tem que entrar com a taxa. Essa taxa, o que, que é? A TMA, que no caso da empresa é 9%. Aí você dá aquela função em amarelo, F, NPV, Net Present Value, HP vai responder isso aqui. O Excel também. Vocês conseguem ver a fórmula lá em cima? Na barra de fórmulas? Conseguem, né? Você pode ir ou pelas funções do Excel ou digitar diretamente a fórmula. Entrar ali nessa célula aí, igual VPL, abre parênteses, o E33 é o lugar onde está a minha TMA, que está aqui embaixo, ó, na linha 33, coluna E, que é de 9%, ponto e vírgula, e quais são os fluxos? O E20, que está em vermelhinho aqui, circundado, ou seja, o primeiro desembolso e os fluxos positivos posteriores. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não. E aí, notem que eu fechei parênteses e daí eu alterei essa fórmula do Excel aí. Porque eu já expliquei para vocês que a função que está lá no Excel, se você usar ela direto e não alterar a fórmula, a resposta do cálculo do VPL não vai sair correta. Então, eu só fechei parênteses, multipliquei por 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 9%. E aí o VPL retornou 735,39, assim como via HP. E na HP, depois que você calculou o VPL, é só dar lá o amarelinho, FIRR, o Internal Rate Return, taxa interna de retorno, a própria HP já vai dar 9%. Aí alguém me perguntou, por que que a TIR calculada deu igual a TMA? É muito lógico, porque o VPL, em ambos os casos, aqui nós estamos vendo só o projeto A, o VPL deu muito próximo de zero. Notem aqui, ó, fluxos de 10 milhões de desembolso, depois 2 milhões, 1 milhão e 800, 2 milhões. Na faixa na média dos 2 milhões, os fluxos, o VPL retornar próximo de zero, significa que ele está próximo da TIR. Professor, Entende? Oi. Só aumentar as casas decimais aí, vai ver que o valor é maior que 9. Aqui? Isso. Um dá 9,00. Outro 17. Não, mas aqui eu já estou no não, então, Excel. aí tá 2 casas. Põe 4 casas que aumenta. Ah, tá. Vai dar um pouquinho mais, mas aí é 9,0023. Aqui também. Ah, peraí. Olha lá. Mas tanto pela HP quanto pelo Excel dá exatamente a mesma taxa. Aí eu calculei a TIR modificada também, aqui pelo Excel, tá? Eu acho que, vamos ver.
Lá na frente eu calculei pela fórmula, tá? Quando você calcula a TIR modificada pelo Excel, você só dá as entradas, olha lá em cima na barra de fórmula, igual, emitir, abre parênteses, os fluxos, né? De onde até onde, aí a taxa de financiamento e a taxa de reinvestimento, o E71 e o E72 aqui embaixo, ó. O número dessas linhas aqui estão trocados, né? Eu estou lá no projeto 2 já. Aqui. Oi, pessoal. Oi. Opa! Viram que aconteceu um acidente aí? Eu não entendi. De repente ficou tudo preto aqui. Adivinha o que eu fiz? Ah, Esqueci de conectar o notebook na tomada. E aí a bateria, eu não percebi aqui que estava acabando a bateria aqui embaixo. E aí, quando ela esgota, ela simplesmente... Agora eu tenho que abrir de novo os arquivos lá, só um pouquinho. Mas que coisa, hein? Que susto que eu levei, de repente sumiu tudo aqui. Achar o arquivo. Compartilhar. Calma aí, gente, paciência. Pronto. Estão vendo agora o Excel? sim. Tá? Então, vamos lá, onde a gente estava. Então, a TIR aqui, eu calculei. Nem salvou as alterações, que eu botei 4 casas. Mas dá 9,00 e uns quebradinhos, tá? Onde a gente estava? Aqui no cálculo da TIR modificada. Notem aí. O E20 até o E27 são... Vou fechar isso aqui.
O E20 até o E27 são os fluxos, ó, isso aqui, que na fórmula da TIR modificada no Excel ele me pede, né? E20, 2 pontos até E27. Ponto e vírgula, daí E34 e E35 são a TMA aqui, ó. Aliás, a taxa de financiamento, que nesse caso eu botei 12%, e a de reinvestimento, que é uma taxa. Aí muitos me perguntaram como é que calcula a taxa de reinvestimento. Não se calcula, essa é uma taxa dada. Da onde que vem essa taxa? O financeiro da empresa vai ligar para o gerente do banco e vai dizer, olha, eu tenho um dinheiro aqui para depositar no banco aí, para botar ele a render. Qual é o produto financeiro aí, ou fundo de renda fixa, ou qualquer outro produto que rende mais. O gerente diz, olha, tenho aqui uma renda fixa aqui, que rende, em média, 6% ao mês. Então, as taxas de financiamento é o quê? Se a empresa fosse pegar esses 10 milhões emprestados, quanto que o banco cobraria de juros por esse investimento? Então, eu coloquei aqui, chutei aleatoriamente 12%. Mas só que notem, gente, estão vendo aqui embaixo, o emitir deu 7,54, né? Eu até vou aumentar, fazer a mesma coisa aqui, aumentar mais 2 casas decimais. Ó, deu 7,5371. Gravem esse valor, essa taxa, só por um instante, tá? Notem que se eu aumentar aqui a taxa de financiamento de 12%, se eu colocar 1.200%, vou exagerar. Olhem lá o valor. Mudou alguma coisa? Vocês têm 5, 6, 7, 8, 9. Gente, estão acompanhando? Não mudou. Tá aqui em cima, eu acho. O Max está negociando aí. Só tem moeda, você não tem R$5 inteiro? Max, teu microfone está aberto. Fechou, professor. Fechou? Tá. Notem aí, ó, que essa taxa de financiamento, de 12%, eu aumentei para 1.200. Mudou alguma coisa a TIR modificada? Não mudou nada. O que se explica? Agora, se eu fizer, vamos voltar aqui, dos 1.200, vamos voltar para 12. Agora, se eu mudar essa de 6%, se eu colocar 60%, vamos exagerar também, vai mudar a TIR modificada? Olha lá, ó, mudou. Vai. Então, por que quando eu altero a taxa de reinvestimento, altera a TIR modificada, e quando a taxa de financiamento, então, não serve para nada? É que o Excel pede para você entrar com uma taxa de financiamento. Mas só que notem, se eu pegar 10 milhões emprestado do banco agora, e o gerente me cobrar 12% ao ano de juros, com quanto dinheiro eu vou sair do banco, ou na conta do banco? Os 10 milhões, não é? Confere? Confere. Deixa eu refazer, eu vou repetir a afirmação. Se eu for agora conversar com o gerente do banco, olha, eu preciso de 10 milhões, e o gerente me disser, ó, Paulo, eu tenho aqui, e vou te cobrar uma taxa de 12%. Se eu concordar com isso, eu assino o contrato lá, e ele libera na minha conta 10 milhões. Então, eu saio do banco com 10 milhões na conta. Agora, se eu for conversar com o mesmo gerente, eu preciso de 10 milhões, e ele disser, Paulo, eu te empresto, mas eu vou te cobrar 1.200% ao ano. E se eu concordar com esse absurdo, e assinar o contrato lá, eu vou estar pagando de juros 1.200% ao ano. Mas com quanto dinheiro eu saio na conta? Depois 10 milhões. Os mesmos 10 milhões. Por isso é que não afeta em nada o cálculo da TIR modificada
Se a taxa de financiamento for de 12, for de 120% ao ano, 1.200 ou 12.000% ao ano, não interessa. Para o cálculo da... Ah, mas então por que tem que colocar? Porque o Excel exige que se coloque lá. E, aliás, se o gerente me cobrar 120% de juros ao mês, não vai afetar em nada os 10 milhões, porque é o valor presente, 10 milhões, agora valem exatamente 10 milhões. O que vai acontecer é que os fluxos futuros, os resultados, esse 2 milhões aqui e 500, provavelmente não vai ser 2 milhões e 500. Por quê? Porque eu vou ter pago muito juro ao banco. Então, muito provavelmente, em vez de ter no primeiro ano um fluxo positivo de 2 milhões e 500, eu vou ter 2 milhões e 300, 2 milhões e 200, sei lá, teria que fazer as contas. Entende? Já a taxa de reinvestimento é quanto vai render cada fluxo positivo desse por ano. E isso vai dar o valor terminal da empresa. E aí sim interessa essa taxa. Por isso que quando eu altero aqui o 6 e coloco para 60, ó, a TIR modificada salta lá para 37% ao ano. Por que aumentou? Porque aumentou o rendimento anual da minha aplicação, do resultado do projeto. O Marcos está aí ainda? Tô, pode falar. Tá, agora eu queria... deixa eu ver. Ah, tá. Aqui, ó, só um lembrete, ó. Eu já vou responder aquela tua indagação de antes, tá, Marcos? Então, eu calculei no projeto A, aqui nós estamos falando do A ainda, eu calculei a TIR modificada, tanto no Excel quanto na HP. Aqui, na HP não tem como calcular. Aliás, quando eu digo que não tem, na verdade, tem como calcular a TIR modificada pela HP. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A HP é uma calculadora financeira que foi desenvolvida Ela só não tem a rotina pronta, né? Oi? Ela não tem a rotina pronta, né? Sem fazer o passo a passo. Isso. Aí, se vocês comprarem uma HP nova agora e ela vier com manual, vocês vão ver lá pelo índice, lá no final, lá que tem como calcular a TIR modificada pela HP, sim. Mas, gente, é uma coisa tão complicada, mas tão complicada, que você tem que salvar em pilhas de memória, valores, e depois ir lá resgatar. É tão trabalhosa que, quando me perguntam, eu digo, não, pela HP não tem. Calcula ou pelo Excel ou à mão, que é muito mais fácil. Mas deixa eu explicar o porquê disso. Porque essa calculadora financeira, eu acho que ela é lá dos anos 50, 60, então ela ficou famosa, é a mais utilizada no mundo inteiro. Em finanças se usa HP e não outras máquinas, e principalmente essa HP 12C, porque tem HPs também, tem alguns modelos que são excelentes para engenheiro, calcular seno, cosseno, ângulo, disso, daquilo, são mais voltados para engenharia e não para economistas. Vocês sabem que a gente só trabalha praticamente só com o lado superior direito de um quadrante, né? Do eixo vertical ao eixo horizontal, praticamente todas as economias se concentram ali. Eu vou desenhar aqui rapidamente. Não, nem vou fazer. Vou fazer aqui, ó, um quadrante aqui, ó. Só o lado positivo de XY. Eventualmente, ó, o economista trabalha só nesse lado aqui, ó, que está marcado aqui, no lado direito superior, porque normalmente no eixo horizontal você tem quantidades e no vertical você tem preços. E nem preços e nem quantidades não podem dar negativos, né? Mas, eventualmente, por exemplo, balanços de empresas podem dar negativo, lucro negativo, a empresa teve prejuízo. Então, em alguns casos, em algumas situações, você vai para o quadrante do lado direito inferior. Mas nunca o economista vai encontrar questões que vai tratar do lado esquerdo de um quadrante. Já os engenheiros não têm jeito.
é cálculo de seno e cosseno, por isso que eles têm lá eles têm que aprender uma matemática pesada, né? Porque é derivada integral exatamente para fazer esses cálculos. Então, tem calculadoras da HP desenvolvidas especificamente para engenheiros. E para o lado financeiro, para economistas, a HP 12C, ela atende muito bem. Tá? Dito isso, gente, lá coisa de 20 anos atrás, na década de 90, nos inícios dos anos 2000, muitos analistas começaram a se dar conta de que a TIR calculada num projeto não é a real taxa de retorno daquele projeto. Porque a TIR calculada, eu já comentei, os empreendedores, eles gostam de decidir com base em taxas e não com base em valores. Então, o VPL ficava meio de segundo plano, porque o VPL calculado retorna valores nominais. E os empreendedores gostam de decidir com base em taxas. Já que a TIR retornava uma taxa, poxa, 9%. Lembra daquele exemplo do taxista? Era 23,9% ao ano. É uma taxa muito boa, muito atraente. Aí o empreendedor se empolgava. E depois, tocando o projeto, ele percebia, poxa, mas não rendeu isso para mim. Então, o cálculo da TIR estava errado? Não, é que a interpretação, o nome, taxa interna de retorno, é inadequado. Então, a função da TIR calculada é mostrar a taxa que torna o VPL igual ou próximo a zero. Essa é a função. Aí, o pessoal das finanças começou a se dar conta, poxa, mas então, se eu não posso trabalhar no tempo com a própria TMA, eu posso, em vez de usar a TMA, ou seja, fazer o meu dinheiro, esses 2 milhões e 500 do primeiro ano, notem que no cálculo da TIR, esses 2 milhões e 500, eles estão sendo remunerados a 9% ao ano. Então, imaginem essa empresa aqui, eles desembolsaram 10 milhões no ano zero, com as estimativas de, no final do ano 1, ter 2 milhões e 500 mil no cofre lá. É lógico que essas questões, elas são meio teóricas. Já no primeiro dia, na primeira semana em que a empresa entra em operação, o dono da empresa não vai pegar o dinheirinho que sobrou lá e colocar num cofre e deixar aquele dinheiro parado lá um ano inteiro. Já no primeiro dia, ele deposita lá no banco para render o dinheirinho do primeiro dia que sobrou líquido. Entende? Mas como a gente não tem... Isso aqui são prazos de 7 anos, não teria como você... Ou ficaria muito trabalhoso você fazer esse cálculo desse rendimento diário dessas aplicações do excedente de caixa da empresa, convencionou-se calcular por ano. Entendam assim, é como se essa empresa... todo o dinheiro que sobra todo final de mês, ela colocasse num cofre e não aplicasse. Só no final do primeiro ano, ela ia contabilizar quanto deu líquido. Lembrando, o dinheiro que coloca dentro daquele cofre é dinheiro líquido. Já estão pagos os impostos, salários, custo de matéria-prima, tudo. É aquilo que sobrou de cada semana, ou de cada dia, ou de cada mês, líquido. Bota isso dentro de um cofre, chega no final do ano, abre o cofre e conta. Quanto sobrou? 2 milhões e 500. Então, só no final do primeiro ano, o dono da empresa entraria em contato com o gerente do banco e diz, olha, quero fazer uma aplicação aqui de 2 milhões e 500. E aí o gerente diz, olha, deposita aqui num fundo tal que vai render 6% ao ano. Então, no final do primeiro ano, ele deposita esses 2 milhões e eles vão render por quanto tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Durante 6 anos, esses 2 milhões e 500 vão render, vão ser remunerados a 6% ao mês. Agora, Marcos está aí? Sim. Então, agora vamos à questão. A TIR modificada deu 7,5 aqui nesse projeto A.
Deu abaixo da TMA, que é de 9, e deu abaixo da TIR também. O projeto não é viável, então? Tem mais gente com essa dúvida aí? Tá a dúvida, né? Tá, eu vou voltar aqui para cima. Gente, quando eu calculei o professor, VP... pelo que eu entendi aí, esse 7,53 é o excedente que ele vai render, né? Acima da TMA, não é? Não. 7,5% é o retorno todo do projeto. Ah, tá. Agora, vocês conseguem entender se eu falar receita... Traduzindo assim, bem fácil. Você vai investir 10 milhões no começo do ano, no final do 7º ano você receber esse 10 milhões mais 7,5%. É isso? Ao ano. Ao ano isso. Ao ano isso. Eu acho que se eu for aqui para baixo no cálculo do valor terminal que eu fiz pela fórmula, acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Olha aqui. Eu vou pegar esses 2 milhões e 500 que eu abri o cofre no final do ano, olha, o resultado líquido da atividade da empresa desse ano foi 2 milhões e 500. Só que, para terminar o projeto, ainda faltam 6 anos. Então, não compensa deixar esse dinheiro no cofre, compensa botar ele a render. Aí eu entro em contato com o gerente me diz, olha, tem um fundo aqui que rende a 6%, por isso que está 1 mais a taxa. 6% vai dar 0,6. 1 mais 0,6 vai dar 1,06. Elevado a quantos períodos? Quanto tempo vai ficar rendendo esse dinheiro? 6 anos, por isso que é elevado a 6. Então, esses 2 milhões e 500 do primeiro ano, que foram gerados pela atividade, a receita operacional da empresa foi de 2 milhões e 500. A receita não operacional, ou seja, esses 2 milhões e 500 depositados numa conta, no final do 7º ano, esses 2 milhões e 500 rendendo a 6% ao ano, vão ser iguais a 3 milhões e 546, ou seja, 1 milhão a mais. Ficou... Travou de novo. Aqui também, acho que foi professor, então. Eu não estou vendo o vídeo lá. Eu estou na outra tela do exercício. O que travou aí, Marcos? Tinha travado sua tela, professor. Sua tela. Sua tela tinha travado. Da apresentação, mas agora vocês estão vendo ela? Sim, estamos vendo. Tá, eu vou tentar explicar de novo, então. Olhem aqui no fluxo de caixa do projeto. Agora nós estamos já analisando o projeto B. A empresa tem que desembolsar 11 milhões na data zero. Um ano depois, as receitas líquidas estimadas são de 2 milhões e 200. Da onde que vem essa receita? É da operação da empresa, por isso se chama receita líquida operacional. E se ela atingiu esses 2 milhões e 200, no somatório todo, ela atingiu aquela taxa exigida, que era a TMA exigida de 9% ao ano na receita líquida operacional. Então, em termos de projeto e riqueza gerada pelo projeto, foi de 9% ao ano. Só que esses 2 milhões e 200, note, a empresa não vai deixar num cofre durante 7 anos. Na verdade, nesse projeto B aqui são 5 anos. Final do primeiro ano, supõe-se que a empresa vai pegar esse dinheiro e vai aplicar no mercado financeiro, num banco. Em aplicando no banco, 2 milhões e 500, a que taxa? O gerente diz que só paga 6% ao ano.
e não 9%. Então, você aplica esse dinheiro durante, no caso do projeto A aqui, durante 6 anos, e esses 2 milhões e 500 do projeto A, no final de 6 anos, rendendo a 6%, isso é valor futuro, é a fórmula do valor futuro. Vai valer 3 milhões e meio. Note, aí, esse 1 milhão a mais que deu naquele primeiro fluxo, que engordou a riqueza do projeto em 16 milhões e 600, no final da vida útil do projeto, esse 1 milhão a mais aqui veio da onde? Opa, desculpa. Veio da aplicação financeira. Então, é uma receita líquida não operacional. Ou seja, lá na contabilidade eles têm as contas lá, receitas de aplicações, receitas financeiras não operacionais. Entende? Mas em termos de projeto, de receita operacional, o projeto atingiu os 9%. Acontece que se no operacional o projeto atingiu os 9%, e na receita não operacional o projeto só foi remunerado só a 6%, em média, olha aqui o cálculo pela fórmula, você pega esse valor terminal da empresa, divide pelo desembolso inicial, no caso do projeto A é 1/7, menos 1 vezes 100. Quanto que dá isso? Em média, o projeto rendeu 7,54% ao ano. O projeto, considerando receita operacional e não operacional. Ficou mais claro agora, Marcos? Ou menos claro? Não, entendi, saquei. O projeto em si, o operacional do projeto, rendeu 9% ao ano. O que não rendeu 9% ao ano foi a aplicação financeira que a empresa fez dos fluxos positivos do ano 1, do ano 2, do ano 3, enfim. Notem que lá no final do ano 7, a receita operacional da empresa é 2 milhões e 300. Ela, como está no final do ano 7, vai, se for botar no banco de um dia para o outro, não vai render nada. O valor que a empresa vai contabilizar é os mesmos 2 milhões e 300. Então, para o cálculo da TIR via fórmula, você precisa calcular uma coisa chamada valor terminal. E esse valor terminal, nessa questão proposital que eu coloquei aí, é que esse valor terminal é que vai ser o determinante para você escolher um projeto ou outro projeto. Note, o projeto B também gera uma riqueza. Nossa senhora, gente, já é quase 11 horas. O projeto B também gera, depois de 5 anos, 16 milhões. A partir de o projeto B, eu acho que é 11 mil, né? 11 milhões. Isso. Aí alguns até argumentaram, olha, eu escolheria o projeto A porque o desembolso inicial é de 1 milhão a menos e o valor terminal no final é de 600 mil a mais. Eu até concordo. Agora, uma discussão dessa, se você fosse o analista aí que tivesse que decidir, olha, eu até concordo com o teu argumento, mas isso não é uma questão que eu tenho que definir. Quem tem que definir isso é a dita diretoria. E devolve lá a bola para a diretoria decidir. O que você faz enquanto analista é dizer, ó, os números são esses. Nós temos orçamento de até 15 milhões, um projeto, se você desembolsar 10 milhões, no final de 7 anos, ele te retorna 16 milhões e 600. O outro projeto, você desembolsa hoje 11 milhões, lembrando que tem recurso para isso no orçamento, e depois de 5 anos, ele te devolve 16 milhões. Então, eu
optaria pelo projeto B, porque praticamente a mesma riqueza, ou seja, os 16 milhões, o projeto B me devolve, e aí eu posso pegar esses 16 milhões e investir num outro projeto. Mas isso é uma questão que daí não é mais o analista que vai definir. Então, quem colocou assim, por isso eu escolheria o projeto A, também não está totalmente errado, não. Aliás, não está errado, não. É um argumento. O prazo é maior, 2 anos a mais, mas o desembolso inicial é significativamente 10% menor, e o retorno final, a riqueza final, o valor terminal, é R$500 mil a mais. Então, também é válido esse argumento. Só que aí você coloca os números e diz, bom, então, não sou eu que vou decidir, decidam vocês. Tá? Então, aí eu coloquei ali o parecer técnico, nem o VPL, nem a TIR modificada se mostraram robustos o suficiente para serem utilizados como critério de decisão. E aí tem o porém, através do cálculo do valor terminal de cada projeto, ou seja, a riqueza final que é gerada a partir daquele desembolso inicial, ele sugere que se implante o projeto B. Ambos geram mais ou menos a mesma riqueza de 16 milhões, só que o projeto B te entrega esses 16 milhões, um pouco menos do que o projeto A, mas com 2 anos de antecedência. E tempo, gente, tempo no mundo dos negócios é dinheiro. Se você tem uma riqueza de 16 milhões com 2 anos de antecedência em relação a outro projeto, isso aí muitas vezes é decisivo. Então, se vocês emitissem esse parecer que o projeto B seria a melhor escolha, eu acho ele mais correto. Mas para quem argumentar que adotaria o A, também não está incorreto. Aí cabe discussão. Aí discutem quem? A diretoria. Aí não é mais você apresenta os números. Tá bom, gente? Tá certo. Marcos, né, não sei se ficou muito claro, é porque às vezes eu sou meio enrolado Vocês não sabem como é horrível ficar aqui com essa sensação de estar conversando com uma máquina. Professor? Oi. Essa questão, tipo assim, é normal isso, tipo assim, no mercado de trabalho? Tipo assim, a pessoa chegar no mesmo resultado das contas, só que diferentes pessoas darem tipo assim, escolher fazer coisas diferentes? Não, veja, isso eu aqui é que caprichosamente eu coloquei que os resultados dessem próximos. Eu até coloquei um quadrinho comparativo aqui, VPL, projeto A do Sogro. Quanto que sobrou? 735, outro 546. Mas é insignificante, a diferença de R$200 é insignificante. A TIR, que seria um critério, também deu igual. A TIR modificada também deu muito próximo. Então, por esses critérios, não teria como decidir. Agora, você perguntou se isso é normal. Muito provavelmente, lá no mundo real, né, que você atuando como economista, se você vai ter que analisar 2 projetos, e você calcula esses critérios aqui, VPL, TIR modificada, muito provavelmente o VPL de um vai ser muito superior ao de outro, a não ser que os projetos sejam idênticos, né? Mas, principalmente, como eu comentei no início aí, imagine que o projeto A é para, digamos que isso aqui seja uma empresa de uma rede de supermercados, o nosso Machado aqui que seja. Então, eles querem diversificar, eles não querem abrir agora uma outra unidade, um outro supermercado, mas eles sentem que precisam diversificar a atividade deles para não ficar dependente só do ramo supermercado. Aliás, para quem conhece a empresa, sabe, né? Eles têm loja de roupa, tem De carro.
concessionária de automóvel, que era a da Fiat, agora deles, então eles estão diversificando. Mas imagine, então, eles recebem, eles querem diversificar. E aí eles recebem uma proposta que seja para diversificar no ramo farmacêutico, que, eu repito, é muito lucrativo. Né? Basta ver a quantidade de farmácias que tem na cidade aí. Se esse ramo farmacêutico não fosse lucrativo, nós não teríamos tantas farmácias em todas as cidades. E que o projeto B fosse um posto de combustíveis. Muito provavelmente, os VPLs deles vão dar muito diferentes. Então, sim, você calculando o VPL de um, notem que os prazos são diferentes, mas você teria aqui, digamos, o projeto A, digamos, retornou 1,5 milhão de riqueza excedente, a mesma TMA, a mesma taxa exigida. E o outro projeto B, digamos, só riqueza excedente gerou só 500 mil. A mesma TMA. Então, nesses casos, não tem nem muito que titubear, nem ficar em dúvida. Olha, eu recomendo esse projeto porque gera uma riqueza adicional bem maior. Tá? Entendi. Mas, especificamente nesse modelo, eu fiz de propósito mesmo. Isso aí dificilmente vai acontecer, mesmo projetos do mesmo ramo. Muito provavelmente os DPLs calculados vão dar muito diferente. E para vocês não esquecerem nunca, se o VPL deu igual a zero, alguém até colocou uma resposta lá que praticamente não compensava porque os resultados eram pífios. O VPL deu muito baixo. Um desembolso inicial de 10 milhões para gerar uma riqueza de R$700. Está confundindo. O projeto não gerou só R$700. Ele remunerou aqueles 10 milhões a 9% ao ano, ou seja, a TMA exigida pelo empresário. Então, se o VPL, em alguns livros por aí, vocês podem encontrar que os autores vão colocar VPL deu igual a zero, projeto inviável. Não é correto. Tá? Se o VPL der zero, o projeto também é viável. Por quê? Porque ele remunerou a taxa exigida, a TMA que o empreendedor exigia no início do projeto. Então, essa confusão com a TIR modificada ficando abaixo da TMA, muita gente ficou em dúvida. Então, notem, por que ela ficou abaixo? Porque os fluxos positivos que foram depositados lá ao longo daqueles anos, eles renderam abaixo da TMA, que era de 9%. O gerente disse, eu tenho um fundo aqui, mas ele remunera só 6%. É preferível você receber os 6 do que deixar o seu dinheiro no cofre e não render nada, né? E ainda está sujeito a ser assaltado. Uhum. Tá? Ficou mais claro, espero. Mas, gente, é a nossa última aula. Por favor, eu vou deixar... Professor, acho que a dúvida que a maioria do pessoal teve é no cálculo da taxa excedente, que ela retornou negativo, né, o valor. Sim, mas é a mesma coisa. Aqui eu nem calculei a taxa excedente, né? Nem calculei aqui a taxa excedente. Mas é a mesma coisa. O que é a taxa excedente? Ai, me ajudem aí, gente. A emitir dividido pela TMA. Como a TMA é maior do que a emitir, é lógico que a taxa vai dar negativa. Mas a explicação dessa taxa excedente ser negativa é a mesma. Por que deu negativa? Porque os valores aplicados foram aplicados lá no banco a taxas de mercado, que são abaixo da TMA. E eu já comentei, eu acho que nas aulas anteriores, é muito natural que a TMA, a taxa do empreendimento, que o empreendedor exige, ela tem que ser sempre maior do que as taxas do mercado. Porque se fossem iguais, o empreendedor, se é para ganhar mesmo 6%, ou se ele conseguisse uma aplicação financeira que rendesse 9%
lá no banco, ele ia pegar, a diretoria não precisaria nem do trabalho do economista. Pô, se lá no banco me pagam 9% ao ano, e esse projeto, ou qualquer um desses projetos, me rende 10% ao ano, então eu deixo meu dinheiro quieto lá no banco. Era isso que acontecia com o Brasil quando as nossas taxas estavam muito altas. As taxas de juros, o tesouro, os títulos do tesouro, ou a renda fixa, rendia 12%, 14% ao ano. Era mais confortável o empresário pegar o dinheiro da empresa dele e aplicar lá no banco do que expandir e abrir novas empresas, gerar mais emprego. Porque é muito confortável, você deixa lá no banco, você não corre risco, e o dinheiro está rendendo. Então, a TMA do empresário sempre tem que ser superior às taxas de mercado, principalmente de uma aplicação financeira, um fundo de renda fixa. Tá? Professor, mas é o seguinte, no exercício 5, se eu não me engano, a TMA foi menor do que emitir. A TMA era 15% e emitiu deu 23%. Sim, mas quando é maior, o que sinaliza? É porque o projeto era muito viável. Foi o do taxista, né? Acho que foi esse mesmo do taxista. É porque, como que ficou, a TIR modificada ficou maior? Porque o projeto era muito viável. Eu acho que eu fiz um videozinho aí sobre a análise de risco, né? Para quem assistiu, análise de risco de projeto. Eu coloquei um vídeo lá, ou coloquei um material, não lembro, está lá no SIGA. Análise de risco do projeto. E eu analisei o risco daquele projeto do taxista. E aí eu fiz uma análise de cenário. O que eu fiz nessa análise de cenário urgente? Eu diminuí em 30% as receitas do taxista. E calculei o VPL. VPL deu positivo. Aí eu castiguei mais ainda o coitado do tio taxista. Aquelas receitas futuras estimadas, eu diminui elas em 50%. E o VPL, daí sim, resultou negativo, só que resultou bem pouco negativo. Significa o quê? Na conclusão, eu coloquei lá, o projeto praticamente não tem risco. Se você estima tanto de receita no ano, ou nos fluxos futuros, tem que acontecer uma desgraça muito grande, uma pandemia, tipo a nossa de agora, para as receitas dessa empresa caírem pela metade. Eu diminui pela metade, mesmo assim, aí o VPL ficou só um pouquinho negativo. Então, como o projeto era muito viável, é natural que a TIR modificada desse maior. Nesse caso aqui, como a TIR modificada deu menor do que a TMA, então significa que vale mais a pena pegar esse dinheiro do projeto e colocar no banco? Não, Marcos, não. O dinheiro do projeto, no caso do projeto A, os 10 milhões, eles renderam ao longo dos 7 anos 9% ao ano, que era a taxa, a TMA exigida pelo empresário. O que não rendeu 9% ao ano é o fluxo positivo, ou seja, o lucro dele de cada ano, que ele teve que colocar num banco. Isso rendeu quanto? Só 6%. Mas o projeto é viável porque a receita operacional deu 9% ao ano. Tá? A confusão talvez esteja nisso, né? Uma coisa é o dinheiro que está rendendo no ano, que é um dinheiro, esses 2 milhões e 500 aqui, do projeto A, esses 2 milhões e meio, eles são fruto do quê? De 9% ao ano do desembolso inicial. Então, o projeto rendeu os 9% ao ano, por isso ele é viável, atingiu a TMA. Ah, sim. O que não rendeu 9% ao ano é esses 2 milhões e meio aqui, que ou ele pega e deixa num cofre na empresa, mas não compensa, que daí o dinheiro não rende. Aí ele aplicou esse dinheiro. Quanto que o gerente do banco pagou? 6% só. Então, a TMA deu negativa, porque o projeto rendeu os 9% ao ano, mas a aplicação financeira só rendeu 6%.
Então, em média, quanto que renderam todos os fluxos? 7,54. Tá? Mas o projeto em si rendeu os 9%. E nos outros exemplos, ele dava bem, a TIR modificada dava acima da TMA, porque o VPL resultante dava muito alto também, e a própria TIR também dava muito alto. Então, o projeto dava muito retorno. Eu acho que aquele do taxista, a TIR modificada, era de 23% ao ano, bem acima da TMA dele, que era de 15%. E a TIR tinha dado quase 40% ao ano. Então, não se espante quando a TIR modificada der abaixo da TMA. Não significa que o projeto não rendeu a taxa esperada. O projeto rendeu. O que não rendeu na mesma proporção é a aplicação financeira. Mas a aplicação financeira são taxas que são tomadas. A empresa não tem como decidir, eu só vou investir esse dinheiro no teu banco se você me pagar 9% ao ano. Aí o gerente vai dizer, bom, então, leva teu dinheiro daqui, porque nós não pagamos 9% ao ano. Aí ele vai deixar o dinheiro no cofre, é pior, daí não vai render nada. Ficou mais claro? Sim, ficou mais claro. Acho que eu vou baixar essa... Bom, gente, é a nossa última... vocês sabem, né? Vocês sabem que quando termina, segunda-feira termina, aí depois vocês não têm mais acesso a esse conteúdo lá no Siga, tá? Vocês estão sabendo, né? Sim. Então, gente, por favor, quem tiver interesse, esses exemplinhos que eu passei ali, que estão resolvidos, baixem lá e salvem em algum lugar uma pastinha do computador de vocês, porque pode ser útil, desde aquelas continhas lá do início, de calcular o valor da prestação, aquelas fórmulas, aqueles slides, salvem em algum lugar, baixem, porque depois que fechar, vocês não têm mais acesso. Quanto aos vídeos e às aulas gravadas, vocês também não vão mais ter acesso, mas aí, como eu estou salvando lá no meu canal do YouTube, se vocês quiserem no futuro dar uma reolhada num vídeo desse, ou se vocês tiverem um amigo, um irmão, um parente, enfim, que tenha interesse no assunto, manda ele procurar lá no meu canal, Paulo José Cordes, lá no YouTube, que está tudo lá. Eu não restringi, eu deixei aberto ao público, porque eu sou funcionário público do Estado e qualquer cidadão mato-grossense que tiver interesse nesse assunto, embora eu não seja lá um grande youtuber, apresentador, as aulinhas com essa sensação de você estar falando com a máquina, às vezes elas ficam meio chatinhas, mas para quem tiver interesse, está lá, disponível. Mas nos siga a partir da segunda-feira, daí vocês não vão ter mais acesso, tá? E eu acho que na segunda e na própria terça-feira eu já devo fechar o diário lá, aí vocês vão poder consultar no Siga lá as notas de vocês. Repetindo, as notas de vocês vão ser fruto da média dessas tarefas que vocês me enviaram. E para os que enviaram e participaram, as notas finais não são desanimadoras, não, tá? Aliás, eu estou muito satisfeito com o empenho de vocês. Surpreso, o Marcos está aí ainda? Sim. Surpreso com o Marcos. O Marcos, eu acho que agora pegou o espírito da coisa ali, fez a mão, fez pela fórmula, fez certinho. Parabéns, Marcos. Obrigado. A evolução foi notória. O Marcos já tinha feito, acho, essa disciplina comigo, né? Sim. Mas deu para perceber mesmo que, apesar de uns tropeços no início, tá? Muita gente começou a pegar a coisa e começou... Agora, quem fez os primeiros lá em planilha de Excel, as tarefas seguintes eram barbada, né? É só trocar os valores, trocar taxas, etc.
Pronto. Tá ok, gente? Tá ok. Extrapolamos 15 minutos aí, mas, enfim. Hoje é a sexta, a última aula. Agradeço a participação de vocês. Vou deixar lá no SIGA, tá? E vou deixar também a resolução dessa tarefa 7 lá no SIGA. Tá bom? Tá ok. Fique bem. Ô, professor, Beleza. Oi. a gente tem sim acesso, viu? Depois que termina. Ah, é? Sim, eu consegui acessar mercado de capitais que eu fiz no outro. Você só tem que ir nas suas turmas anteriores e aí aparece certinho tá. Ah, em então todos eu tô... os vídeos, todas as coisas. Ah, bom. Então tá Caraca, melhor. eu não sabia disso. Aham, não. eu achei muito bom. Eu fui pesquisar para ver se eu achava de mercado de capitais e uma outra matéria que eu fiz e eu achei. Pera aí, onde que Pois vai é. aqui? É que a informação é que eu não acesso o SIGA como aluno, né? Então eu não sei o que vocês têm acesso, o que vocês não têm. Mas a informação de turmas anteriores que me passaram é que não tinha acesso mais à disciplina. Eu vou mandar print lá no grupo, se alguém quiser Isso. ver. Não, então ótimo, porque se tem acesso às disciplinas e ao conteúdo das disciplinas anteriores, melhor ainda, né? Tá? Show de bola, hein? Não sabia disso, não. Então Vou tá. mandar lá no grupo de análise. Tá, ok, então, Maria Paula. Obrigado por essa informação, que a informação que eu tinha é que vocês, depois de fechada a disciplina, vocês não tinham mais acesso. Mas tá bom, então. Fiquem bem, bom final de semana, gente. Tchau, pro senhor também. Tá bom, eu vou parar aqui a gravação.